estabelecer a diferença entre fé e crença. Essa talvez seja a primeira confusão que a gente tem na mente. Fé e crença. Porque muitas pessoas pensam que fé é acreditar. Acreditar não tem nada a ver com fé. Acreditar é aquilo que nós colocamos no lugar da fé. Então, acreditar é a forma mais... Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Isso aí está no seu livro aí, você vai poder meditar isso com calma. Acreditar é a forma mais sutil de incredulidade. Nada traduz de maneira mais forte a nossa incredulidade do que a sinceridade das nossas crenças. Quanto mais sincero eu for nas minhas crenças, mais tomado de incredulidade eu estou. E o espaço tomado pelas minhas crenças sinceras é o espaço ocupado por aquilo que deveria ser ocupado pela minha fé. Então a humanidade não vive a incredulidade pela falta das crenças. A humanidade vive a incredulidade pela sinceridade das crenças. E aí você vai ficar chocado. Sabe um crente sincero? Satanás. Satanás só virou diabo porque ele tinha uma crença sincera. Ele passou a acreditar piamente que através do trabalho que ele fazia, ele iria merecer algum tipo de reconhecimento de Deus. Por isso que o diabo ele é tão enganador. Porque ele engana as pessoas na sua sinceridade de crença. Então ele não vem tirar a sua crença. Ele vem reforçar as suas crenças. Então se você tem algum tipo de crença em Deus, que está ocupando o lugar da sua fé, pode ter certeza que essa é a área que o diabo vai reforçar na sua vida. Para que você fique cada dia mais crente da sua crença. E sincero. Você nunca vai encontrar uma pessoa falsamente amargurada. Você já viu algum amargurado falso? Você já viu algum ansioso falso? O cara é falsamente ansioso. Não, todo ansioso, qual é a característica da ansiedade dele? A sinceridade. Ele é sinceramente ansioso. Então a pessoa é sinceramente tímida, sinceramente ansioso, sinceramente amargurado. Então não está faltando sinceridade. Está faltando o quê? Sensibilidade. Por quê? Porque a característica essencial da fé não é o que você acredita. É a forma como você conhece a Deus intimamente. Então, o elemento essencial da fé é a relação e não a admiração. Então, a fé não são as conclusões que eu tiro de Deus a partir das expectativas que eu tenho dele. Vou repetir. A fé não tem nada a ver com as conclusões que eu tiro de Deus a partir das expectativas que eu tenho dele. Nesse sentido, Deus vai desapontar todas as nossas crenças, porque enquanto a gente não for desapontado em todas as crenças, nós não vamos ter lugar para a fé. Por isso que Cristo não veio contemplar nossas crenças. Cristo nos atraiu a partir das nossas crenças. Porque a gente estava tão tomado de crença que ele foi nos atraindo, que a gente começou a olhar para ele e falou: está aí um cara que vai resolver todos os nossos problemas.
E aí, na medida que ele foi nos fazendo caminhar o caminho da fé, ele foi desapontando, até desapontar todos os discípulos, a ponto deles acharem que eles tinham acreditado em vão. Então, de que Cristo estava libertando todos os seus discípulos? Das suas crenças mais sinceras. Porque ele queria levar os seus discípulos, e levar todos nós agora, ao verdadeiro nível da fé, que é o nível do conhecimento, e não da experiência. E muitas vezes eu estou querendo ter uma experiência que satisfaça as minhas carências a partir das expectativas que eu gerei de Deus pela forma como eu observava. Da onde vem o desapontamento sincero do diabo? É porque Deus para ele era um estranho? Não. Deus não era um estranho. Ele estava familiarizado com o Deus que ele observava. E a partir do que ele observava em Deus, ele foi tirando o quê? Conclusões de crente. E ele tinha tanta proximidade para observar Deus, que ele formou crenças profundas e sinceras, até que ele foi totalmente desapontado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que faltou para ele? O que ele nunca vai ter? A possibilidade de um relacionamento íntimo que produza conhecimento. Então a fé é a forma mais sublime e desenvolvida de conhecimento espiritual, e não a forma mais desenvolvida de expectativa religiosa. Quanto mais expectativa religiosa, quanto mais expectativa devocional, quanto mais expectativa eu tenho de um Deus resolutivo, mais longe eu estou do conhecimento do verdadeiro propósito de Deus para a minha vida. Então, quanto mais crente, mais eu resisto à fé. Então você pode ter certeza que a nossa maior resistência à fé são as nossas crenças. A fé é fundamentada naquele que a inspira e não na pessoa que acredita. Está aqui um princípio essencial para você entender a diferença entre fé e crença. A fé, ela é fundamentada a partir daquilo que de Deus se revela e não a partir daquilo que eu espero dele. Coloque isso em prática na sua vida. Porque às vezes toda a sua forma de crença está pautada naquilo que você espera de Deus. Então, você muitas vezes, pensando que está fundamentado na sua fé, você está fundamentado na sua crença. Porque você não está fundamentado no conhecimento que você tem de Deus. Você está fundamentado na expectativa que você tem dele. E aí você é um sério candidato a um desapontamento grave. Porque ele não vai satisfazer suas expectativas.